Um sedentário que, ao saber que sua antiga amiga está com câncer, decide atravessar a Inglaterra inteira a pé para tentar salvá-la. Eu estou falando do livro do mês de março, que é A Jornada de Harold Fry. Se você ainda não leu esse livro e está assistindo esse vídeo, tome cuidado porque ele tem bastante spoilers. O protagonista do livro, então, o Harold Fry, do título, ele recebe uma carta que o deixa muito abalado. Essa carta é de Queenie Hennessy, uma antiga amiga sua que ele não vê há 20 anos. E ali ele descobre que ela está com câncer, então a partir disso ele escreve a sua resposta para ela, sai à procura de um correio para postar a sua carta e ele não consegue mais parar de andar. Ele passa por uma, por duas, pela terceira agência dos correios, mas ele não consegue postar essa carta. Ele só consegue andar e continuar adiante. E é muito interessante porque ele não saiu preparado para isso, ele só saiu preparado para ir até a caixa de correio. Só que espontaneamente ele decide não parar, ele decide continuar porque ele está imerso, mergulhado em seus pensamentos. A gente acha isso bem interessante, a gente não entende direito o motivo dele começar a fazer isso e continuar a fazer isso. Eu acho que essa curiosidade de a gente entender o porquê do Harold fazer isso durante todo o livro é o que mantém o leitor curioso, instigado e lendo o livro até o final. Pelo menos foi isso que me aconteceu. Porque o livro ele vai narrar basicamente essa jornada do Harold. Só que não só isso, ele vai trazer algumas coisas do passado do Harold à tona, porque ele vai pensar muito, é lógico, ele vai estar sozinho nessa caminhada, então o que sobra pra ele é pensar na vida. E nós acompanhamos então o Harold através das estradas que liga, vejamos direito, Kingsbridge, que fica no sul da Inglaterra, uma cidade praiana, até Berwick, que também é uma cidade praiana, só que lá do litoral norte da Inglaterra. O livro possui então esse mapa, que é o mapa da trajetória do Harold, e eu achei bem bacana porque enquanto eu lia por onde ele passava, eu constatava a distância aqui no mapa. Então a premissa do livro é bem simples, é por isso que eu não entendia ela direito no começo. Mas eu me surpreendi e entendi que essa abordagem, essa premissa, permitiu a Rachel Joyce, que foi quem escreveu o livro, desenvolver personagens psicologicamente falando muito bem construídos. Se você parar pra pensar que o Harold ele passou por momentos muito solitários, você entende que ele vai a todo momento estar pensando nas coisas que ele presencia ou que ele presenciou, e isso vai desenvolver o psicológico dele sim. Inclusive, até no momento do livro ele vai pensar que a Maureen, sua esposa, a Queenie e o David, seu filho, eram suas únicas companhias. Isso deixa à mostra o quão psicológico é esse livro. Ou seja, o quanto ele mexe com a psicologia dos personagens. Só que aquela curiosidade que nos mantém na leitura, que se refere basicamente ao que aconteceu, o que acontece para o Harold tomar essa decisão, ela tem um porquê de existir e só no final é que a gente vai perceber. E também a gente percebe no final que a autora, desde o começo, ela escreve de acordo com isso e ela te dá pistas que você só vai descobrir no final mesmo. O livro tem um final surpreendente. Eu, pelo menos, não imaginava isso. Não dá pra imaginar, eu acho, durante a leitura. É bem difícil de alguém imaginar isso, conseguir imaginar. Mas se você voltar pra algumas situações, pra alguns acontecimentos da vida do Harold, você vai perceber que faz todo sentido o final ser esse. Que é você chegar no final do livro e saber que um ente querido, há 20 anos, morreu. Um ente querido, no caso do Harold, que foi o filho dele, com quem ele teve um relacionamento um tanto quanto complicado, e ele acabou se suicidando, e quem encontrou o corpo foi ele. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei tipo... E comecei a pensar no porquê de tudo isso ter acontecido na vida do Harold só 20 anos depois. Ele vai explicar qual é a importância da Queenie na sua vida, e é basicamente ligado a isso, porque ela esteve ali do lado dele enquanto ele passou pela morte do filho. Inclusive, ela cobertou ele num episódio de fúria que ele teve ali no escritório, colocou a culpa inteirinha sobre ela, e é isso que fez ela desaparecer, e só depois de 20 anos enviar essa carta. E eu gosto de pensar nesse título não como uma jornada do Harold, mas sim como uma travessia, porque não só fisicamente, que ele vai atravessar toda a Inglaterra, ele também tem que atravessar questões mal resolvidas, que há 20 anos o consome, pra chegar numa resolução pra vida dele. E atravessar a Inglaterra não mudou a sua vida porque ele pôde salvar Queenie, uma coisa tão infantil, mas porque ele justamente pôde resolver esses problemas de sua vida.
E o final do livro vai comprovar isso, porque não só os últimos quilômetros ali na angústia, em meio à depressão, que é bem punk, mas também finalmente o encontro dele com a Queenie vai confirmar isso pro leitor. Eu acompanho o grupo lá no Facebook da Tag e também o grupo do Livro de Março. E muitas pessoas estavam comentando que acharam o Harold um pouco infantil em alguns momentos. Principalmente quando ele encontra a Queenie e fica só pensando que aquilo ali não ia levar a nada, enfim. Realmente não é um momento agradável. E se você sabe que sua amiga está com câncer, você espera que depois de quase 90 dias ela esteja pior. Mas além da condição dela ser muito impressionante, você percebe essa angústia do Harold de estar procurando o perdão dela e de chegar ali e não conseguir. Eu acho que é justamente por isso que ele fica daquela forma, mas eu acho que eu defendo ele, porque você está há 90 dias quase imaginando esse encontro para você conseguir finalmente um perdão e se explicar para a pessoa e chegar lá você não consegue direito. Mas sim, eu entendo quando as pessoas dizem que ele ficou aí um pouquinho infantil nesse momento. E lá também a Cecília de Souza Pereira falou que os sapatos acha que são o símbolo do desapego e do esforço. Eu também achei isso, eu fiquei me perguntando por que ele tem essa atitude de recusar todos os sapatos necessários ali para a caminhada dele e só ficar com esse sapato que é horrível. Então eu entendo que é uma simbologia que a Joyce colocou aqui no livro e eu gostei também, apesar de ser um pouquinho infantil sim, de eu achar que na realidade alguém iria trocar os sapatos, eu pelo menos iria, porque né. Mas também o que a Fernanda Calaça comentou lá me agradou bastante, que ela disse que o livro se salvou no final. E eu acho que é justamente isso, do motivo por trás da curiosidade que surge no leitor, de todo um porquê por trás disso tudo, que a gente só descobre no final. Apesar de eu ter gostado bastante dele desde o começo. Eu não sei vocês, mas eu achei a escrita bem bonita, apesar dela ser bem direta e usar muitas orações coordenadas, que geralmente são muito criticadas por aí. Mas uma coisa interessante também que eu notei na escrita é a sinestesia. Não sei se vocês perceberam, eu peguei 2 exemplos aqui do livro, mas você pode encontrar vários outros, que é um na página 87 diz: o ar cheirava a verde. E também na página 153, o ar tinha um cheiro doce e seco e o silêncio era acolchoado. Também achei que o livro ele não é só sobre essa caminhada, né? Superficialmente ele é sobre isso, mas você pode notar alguns temas recorrentes aqui, como o envelhecimento, que a gente percebe, que é bem discutido no livro, inclusive com o Alzheimer aí suposto do Harold, e também com o seu envelhecimento rápido durante a caminhada, e a questão do casamento e da família. Você tem aí a morte do David, você tem o relacionamento que se deteriora a partir de então entre a Maureen e o Harold. Então são temas muito fortes que a autora consegue abordar ali de uma forma não tão indireta, mas que tem uma leveza em si, sabe? Tem uma delicadeza ali. E eu dizendo que o livro não é piegas, não sei o que, vocês podem pensar, ela acha que não tem clichês. Mas sim, tem alguns clichês, a gente não consegue fugir deles. Inclusive, e esse é um dos menores, a representação de um ator famoso que é, nossa, que surpreendente, arrogante. Então, algumas pessoas aí são representadas de uma forma um tanto quanto clichê, mas eu gostei ainda assim desses clichês. Tem uma parte que eu entendi que eu fiquei tipo, oi, que é aquela do cachorro que persegue o Harold e ele sempre se esconde quando ele vira. Como que o cachorro tem, né, a sapiência pra fazer isso? Eu fiquei, isso daí é um tanto quanto nonsense pra mim. Eu entendo que esse é o caso da Queenie, que o câncer aqui é terminal, mas eu acho que o livro transmite uma mensagem um tanto quanto desesperançosa pra quem tem câncer, pra quem conhece alguém que tá com câncer. Principalmente quando diz na página 220 que quando o câncer pega a pessoa, não tem jeito. Isso é no final do livro. E eu tenho uma experiência muito pessoal quanto a isso, porque minha mãe, ela teve câncer há 18 anos. E muitas pessoas achavam que ela ia morrer porque, enfim, começou a complicar e tudo mais. Mas ela está viva até hoje e ela, pra mim, é uma heroína. E eu acho que essa mensagem negativa do câncer é um pouco prejudicial, assim, pro leitor. Não é uma crítica tremenda quanto a isso, porque eu sei que ela tá tratando só de um tipo de câncer, do tipo da Queenie, que é terminal. Mas ainda assim eu achei que ficou um pouco quanto pesado isso, né? O tratamento que ela deu desde o começo até o final. Porque não, as pessoas podem se salvar sim, e tendo esperança e fé, você consegue chegar lá. Estamos aí, vivas e fortes. Então é isso, gente. Tinha muita coisa pra falar sobre esse livro que parece ser bem simples e piegas, breguinha e nhenhenhê. E sim, eu vou terminar falando que esse livro não é a coisa mais, nossa, maravilhosa do mundo. É um livro pra você ler e se distrair, mas ainda assim, ele tem sua mensagem muito forte ali por trás, que eu acho
muito bem construída pela autora, os personagens são muito bem desenvolvidos, então, ó, eu amei ler esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha ali embaixo e também de se inscrever no canal da Tag se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Gente, eles são realmente horríveis porque eu tenho um e eu inventei de usar num dia que eu fui num parque de diversões. E foi a coisa mais horrível e angustiante da minha vida, porque ele realmente aperta muito o pé. E eu fiquei com o pé totalmente ferido e mancando, então não foi legal. É um sapato totalmente não apropriado pra caminhadas.